Pessoal, uma boa tarde para vocês. Nós faremos então uma videoaula agora sobre esquemas de tradução para expressões lógicas. Então esse vídeo aqui ele dá prosseguimento ao vídeo anterior, onde nós vimos como que funciona a tradução, como que funciona de uma maneira geral a tradução de expressão lógica. Então, para dar um contexto em relação a esse vídeo anterior, eu trago aqui então a forma que a gente viu, as duas formas de tradução. A gente viu a tradução numérica e a tradução por controle de fluxo. Na tradução numérica, que a gente teve um foco bastante forte na videoaula anterior, a gente viu que a tradução numérica de expressões lógicas é muito parecido com a tradução de expressões aritméticas que a gente já havia visto em algumas videoaulas anteriores. Então, para fazer a tradução numérica, a gente simplesmente adota um esquema S atribuído, idêntico praticamente àquele de expressões aritméticas, mas aqui incorporando então as instruções AND, OR e NOT. Na tradução numérica, né, só para a gente fechar, as expressões lógicas são vistas como geradores de valores, né? Então, o resultado de uma expressão lógica vai ser um número. No entanto, a gente viu uma outra forma de tradução de expressão lógica na videoaula anterior, que é a tradução por controle de fluxo, que é também chamada de curto-circuito. Na tradução por controle de fluxo, a gente não tem acesso a essas instruções AND, OR e NOT, e ao invés de a gente utilizar essas instruções, a gente utiliza controle de fluxo para avaliar a expressão lógica, certo? Então, por que a gente consegue curta-circuitar a avaliação de uma expressão lógica? Porque muitas vezes a gente consegue decidir qual que é o resultado da expressão lógica sem olhar para cada um dos termos dela. Então, só para dar um exemplo disso, quando a gente tem uma expressão lógica de AND, se o primeiro termo que está antes do AND for avaliado para falso, a gente sabe que toda aquela expressão lógica será falsa. Então, a gente não precisa avaliar o segundo operando desse operador AND. Então, para implementar a tradução por controle de fluxo, a gente precisa então gerar instruções. Para implementar a tradução de expressões lógicas por controle de fluxo, a gente precisa gerar instruções que fazem conditional branches, que fazem jumps condicionais. Então, existem basicamente duas abordagens. A primeira abordagem é através de um esquema L atribuído, e eu vou passar logo em seguida para o próximo slide para a gente fazer uma conversa, uma discussão aí de por que a gente precisa de um esquema L atribuído. Mais para frente nessa videoaula, nós abordaremos então uma outra forma de traduzir expressões lógicas por controle de fluxo, que é através de um esquema S atribuído com remendos. Então, por que eu estou abordando essas duas formas de implementar? Porque a primeira forma, através de um certo olhar, ela pode ser vista como uma forma mais simples de se fazer, embora ela utilize um esquema L atribuído. No esquema S atribuído, com remendos, a gente vai ver que a gente não consegue resolver, digamos assim, em uma única passagem, certo? A tradução por controle de fluxo exige mais de uma passagem. Por isso que a gente usa atributos herdados. Então, por que eu trago para vocês aqui, isso está no livro do Dragão, que é uma das principais referências de compiladores, por que a gente traz o esquema S atribuído com remendos? Porque é esse método, esse esquema que vocês vão conseguir implementar em cima do Bison, que é no caso do projeto de compiladores, né? Por quê? Porque no Bison a gente está trabalhando com um esquema, um reconhecimento sintático ascendente para o qual funciona unicamente um esquema S atribuído. Então, a gente vai ver o esquema L atribuído por uma questão de simplicidade, e depois a gente vê o esquema S atribuído, que seria o que mais se adequa ao projeto de compiladores, de compilador desse semestre. Então, para a gente começar a falar sobre essa questão do controle de fluxo, da tradução por controle de fluxo, eu trago aqui um pequeno exemplo que a gente viu na videoaula anterior, onde nós temos a tradução da expressão lógica A menor que B, que na prática está sendo uma expressão relacional, né, mas ela pode ser vista como uma expressão lógica também. Então, quando a gente encontra esse A menor que B, a gente traduz então para uma instrução de comparação, né, eu estou usando aqui o iloc como suporte pedagógico, né, então a gente pode usar o comp, que compara os valores. Aqui também estou fazendo uma abstração porque eu estou usando RARB, da mesma forma como a gente viu na videoaula anterior, para justamente a gente simplificar aqui, né? Então, imaginem que nesse A se tornaria um load da memória, teria um temporário. Então, tudo isso está sendo abstraído aqui e a gente está assumindo que o valor de A está em RA e o valor de B está em RB. Então, primeiro a gente faz um comp desses dois e gera esse resultado opaco aqui, que a gente não sabe o que tem ali dentro, mas ali está o resultado, digamos assim, dessa comparação, através de uma codificação interna lá do nosso iloc.
Depois disso, a gente vai consultar esse código opaco, que a gente não sabe qual é, através de uma instrução, que é a CBRLT, certo? E ela vai decidir, então, se é verdadeiro ou falso. Então, a CBRLT, se ela decidir que é verdadeiro, certo? Ou seja, A menor que B é verdadeiro, ela vai fazer um jump para L1. Se ela decidir que é falso, ela faz um jump para L2. Então, é exatamente isso que a gente quer fazer. A gente quer traduzir essa expressão lógica para essas duas instruções aqui, certo? Então, para fazer isso, a gente tem, então, dentro da nossa gramática, nós temos lá, então, a regra B, que leva para a expressão menor que expressão, que faz o match justamente com essa entrada. E como é que fica a tradução, né? Então, a gente vai sintetizar código, né? Como que a gente vai sintetizar código? A gente vai utilizar um atributo sintetizado, que aqui, no caso, seria o code, que vai conter o código gerado pela expressão booleana. E como esse código aqui tem dentro dele, de certa forma, uma variável aqui, né, opaca, que a gente não sabe o que é, mas que é usada unicamente nesse contexto, a gente gera, então, chama essa função cond, que gera esse CC1 para nós. Certo? Ela gera esse CC1 para nós, e aí a gente gera, então, comp e1.temp, que vai ter o registrador que tem o valor do A, depois o e2.temp, que vai ter o registrador com o valor de B, e aí depois usa esse b.cond aqui, que foi gerado localmente aqui na tradução dessa expressão lógica, né? E esse b.cond é reutilizado em seguida para a gente fazer um jump, então, se for verdadeiro para esse campo, se for falso para esse campo. E a questão que eu quero trazer aqui, e esse que é o grande problema da tradução por controle de fluxo, é quais são os labels que eu devo colocar aqui, certo? Eu não sei, esse que é o problema. Eu não sei, quando eu estou traduzindo uma expressão relacional, eu não sei para onde eu devo ir, certo? E é nisso aqui que a gente pode daí atacar com um esquema L atribuído. Então a gente vai, não tem como saber para onde traduzir, então a gente tem dois caminhos, né? O esquema L atribuído é o mais simples, a gente vai fazer com que o pai, que é B, o pai dessa regra gramatical, que é B, receba atributos herdados, receba informações que a gente pode utilizar para colocar nesses dois campos aqui, que a gente, olhando unicamente para a expressão relacional, a gente não tem como saber. Então, esse é um caminho de implementação, é usar aqui, então, atributos herdados. O segundo caminho possível é, bom, já que eu não sei, então eu deixo em branco. Eu deixo em branco, mas como eu deixei em branco, eu deixei um buraco no meu código. Aqui eu tenho que colocar um label, certo? E eu não coloquei, eu deixo em branco. Então eu vou deixar um buraco no meu código que mais para frente eu vou sintetizar esse buraco justamente com a sintetização do código. Eu vou ter um outro atributo sintetizado de B que vai ter uma lista, digamos assim, desses buracos. E mais lá na frente, quando eu descobrir quais são os labels que eu colocaria ali, eu remendo. Então essa é a estratégia por remendo, que na tradução do inglês eu traduzi para remendo backpatching. Então seria, no inglês vocês vão procurar na literatura backpatching, ok? Então nós vamos ver primeiro então o esquema L atribuído usando atributos herdados de B. Então como é que vai funcionar? A gente vai ter funções auxiliares, uma função gera, uma função hot, isso muito semelhante ao que a gente viu nas videoaulas anteriores. Na videoaula anterior, inclusive, a gente utilizou aqui AST em vez de gera, mas é a mesma coisa. E a função hot, que gera um novo rótulo simbólico. Então, além da função temp, né, que gera um novo temporário, a gente tem a função hot, que gera um novo rótulo, certo? E esse rótulo vai ser o que a gente potencialmente pode colocar nesses campos. Seriam os labels que a gente vai preencher. E do ponto de vista de atributos herdados, nós teremos então para cada expressão booleana B, dois atributos herdados, o atributo .t, que vai ter o rótulo alvo caso a expressão seja verdade, certo? E o b.f, que vai ter o rótulo alvo caso a expressão for falsa. Então, se eu voltar para o slide anterior, o que a gente vai colocar aqui, se a gente estiver implementando através de um esquema L atribuído com atributos herdados de b, .t e .f, se essa condição for verdade, a gente vai saltar para b.t. Se ela for falsa, a gente vai saltar para b.f. Certo? Então aqui a gente já tem a implementação do esquema L atribuído usando atributos herdados, né? Mas como é que a gente vai fazer isso para as outras regras gramaticais, né? Porque o que a gente viu agora foi essa última aqui. A gente acabou de ver a implementação para essa última.
Como que a gente faz quando tem o B ponto falso, o B que leva para true, o B que leva para not B1, o B que leva para B1 OR B. Então, para a gente ver isso, eu vou passar aqui para o nosso quadro e a gente vai atacar isso através dessa regra aqui. Então, para a gente ver essa questão da implementação por curto-circuito, nós vamos passar aqui para o nosso quadro. Então, nesse nosso quadro, nós temos então a expressão, a regra gramatical B, que leva para B1 OR B2, isso está ilustrado aqui na cor vermelha. A gente está usando então esses índices 1 e 2 aqui unicamente para a gente diferenciar o mesmo B. E como a gente está trabalhando com um esquema L atribuído, todo B tem que ter dois atributos herdados, o ponto T e o ponto F, certo? Então, quando a gente chega nesse ponto 1 aqui, do meu processo de reconhecimento sintático, a gente já sabe que o B raiz tem um ponto T definido e tem um ponto F definido. E a gente vai utilizar esses dois atributos que chegam nessa regra aqui para a gente definir os atributos herdados de B1 e B2. Então, com o curto-circuito, a gente tem que usufruir desses dois atributos, né? Com o curto-circuito, a gente vai usufruir desses dois atributos que a gente recebe como parâmetro para implementar o salto do B2, certo? Porque se B1 for avaliado para verdadeiro em uma instrução OR, a gente não precisa avaliar B2. A gente só vai avaliar B2 se o B1 for falso. Então, se o B1 for falso, a gente tem que gerar um novo rótulo, certo? Porque esse novo rótulo tem que ser colocado antes do código de B2. Certo? Então, aqui na implementação do código final, que vai estar aqui no final em 3, a gente vai ter então o B1.código, que vai ser o código que vai ser sintetizado nesse B1, concatenado com o B1.f, o rótulo B1.f, que eu vou botar aqui entre aspas, mas vocês imaginem que isso aqui vai ser substituído pelo rótulo que foi gerado aqui. Por que a gente põe o B1.f? Porque quando o código de B1 for executado, a gente passa como parâmetro esse rótulo para que quando ele for falso, ele esse salto seja para cá, certo? E imediatamente antes do B2.código. Bom, mas aí fica a questão, o que eu devo fazer, qual parâmetro eu devo passar para B1.t? Bom, se B1 for verdadeiro, lá dentro ele vai fazer um jump para um label que é verdadeiro. E esse label de verdadeiro é porque, como a gente está no OR, se o B1 for verdadeiro, a gente não precisa avaliar o B2, porque a gente está no contexto de OR. Então, nesse caso aqui, nós vamos reaproveitar o atributo herdado do pai, que é o B.t, porque a gente já sabe que toda essa expressão vai ser verdadeira, então a gente pode saltar imediatamente para o label que o B.t nos passou, certo? E no caso do B2 já não importa mais, porque no B2, se a gente chegou a executar o B2, a gente sabe que a gente já passou pelo OR, ou seja, o B1 já foi avaliado para... No caso, não importa se ele foi avaliado para verdadeiro ou falso, né? Então, nesse caso, a gente reaproveita o B.t do pai e o B.f do pai sem nenhuma alteração. Então, essa é a implementação de curto-circuito, né? A implementação de curto-circuito, especificamente, ela está nessa atribuição aqui. É nesse momento que a gente decide não gerar um rótulo e decide reaproveitar um rótulo que a gente recebeu como argumento, né, como atributo herdado, porque a gente sabe que a gente pode usufruir desse rótulo, né, para não precisar avaliar o B2. Né? No caso, se B1 for avaliado para falso, a gente sabe que a gente é obrigado, no contexto do OR, a avaliar B2. Então, por causa disso, a gente gera esse rótulo. Quando a gente for trabalhar, então, com o outro operador, o nosso operador aqui, no caso, o operador AND, certo? A lógica, ela se inverte, né? Então, ao invés da gente reaproveitar esse B.t do pai, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que, quando gerar o B1.t, se esse aqui for verdade, a gente é obrigado a avaliar B2. Então, a gente precisa gerar aqui, nesse ponto, um rótulo, certo? Que vai ser o rótulo utilizado aqui, certo? B1.t, para que, quando o B1 for avaliado para verdadeiro, ele vai fazer um jump para esse B1.t, ou seja, que está imediatamente, é um label que está antes do código B2. E se caso esse B1
for avaliado para falso, a gente diz, não, se tu for avaliado para falso, tu não precisa executar B2, então tu faz um salto imediatamente para B.F, certo? Que é o atributo herdado F do pai. Então, nesse caso aqui, a implementação de curto-circuito, no caso do AND, está nessa atribuição aqui. É essa atribuição que faz o curto-circuito. Percebam bem, porque se eu não tivesse curto-circuito, eu geraria um rótulo aqui e colocaria esse rótulo junto, não importaria, não faria nem sentido eu definir, porque eu geraria só um rótulo para botar ele aqui entre o B1 e o B2. A ideia aqui é que com o curto-circuito a gente possa realmente pular o B2, ou seja, a gente utiliza o atributo herdado do pai. Então agora nós vamos passar então para as últimas 3 regras gramaticais aqui relacionadas a expressões lógicas. A primeira dela, então, o B que leva para not B1, e percebam bem que o objetivo aqui desse not é inverter a semântica do B1. Então, quando tem o B1, se o B1 for verdadeiro, o resultado aqui é que tudo isso aqui tem que se tornar falso. Se o B1 for falso, tudo isso aqui tem que se tornar verdadeiro. Então, sabendo que a gente vai receber então o B.T como atributo herdado do pai e o B.F como atributo herdado do pai, a solução aqui nesse ponto número 1 é a gente definir os atributos herdados de B1 com o B1.T e o B1.F como sendo a inversão do atributo herdado do pai. Então, nesse caso aqui, se B1 for verdadeiro, for falso, perdão, a gente vai então fazer com que ele faça um jump para o B.falso do pai. Certo? Então, se ele for verdadeiro, a gente faz um jump para o B.falso do pai. E se ele for falso, a gente faz um jump para o B.T do pai. Então, isso efetivamente faz inversão, né? O not ele é implementado simplesmente pela inversão dos atributos herdados. A gente recebeu o atributo herdado B.T e B.F do pai, só que na hora de passar eles para o B1, a gente inverte, certo? Fazendo a semântica do not. Claro que lá no final, nesse ponto número 2, nós vamos definir então o atributo .código como sendo o atributo sintetizado, né, .código do filho. Sabe? Simplesmente assim, não tem muito segredo, não precisa colocar label nenhum, porque a gente não gerou nenhum rótulo novo nesse aspecto. Né? Então essa é a questão para o not, né, que é relativamente simples, porque basta inverter aqui os atributos herdados. No caso do B que leva para true, isso aqui seria true, o literal, né, lógico true, uma constante, né? Qual que vai ser o B.código, certo? Aqui, percebam bem, a gente vai receber o B.T e o B.F. Nesse caso aqui, como a expressão booleana toda ela é verdadeira, a gente ignora o .f e o código, a gente simplesmente faz aqui um jump incondicional para o B.T. Certo? Já que a gente sabe que essa expressão booleana ela é verdadeira. E de maneira muito similar, quando a gente for gerar o código desse B que é falso, como a gente sabe que recebeu esses atributos herdados, a gente faz um jump I para o B.falso, ou seja, a gente ignora nesse contexto aqui o B.T. Então com isso a gente fecha a implementação de todas essas regras gramaticais, né? A gente viu primeiro a implementação de curto-circuito efetivamente fazendo seu efeito no AND e no OR. Vimos depois o not, o true e o false. Nós havíamos começado com a expressão relacional. Então, voltando para a expressão relacional, só para fechar, vou passar aqui com a solução completa. Lá na expressão relacional, nós vamos ter, então, depois da comparação, né, a gente vai fazer, então, um conditional branch aqui para B.T e B.F, que são os parâmetros, os argumentos, os atributos herdados do B. Isso quer dizer que antes de a gente chegar nessa expressão relacional, alguém definiu os atributos herdados desse B. Né? E a gente fez isso. Passo para o quadro novamente. Aqui, a gente definiu os atributos herdados desse B, e se a gente olhar para a nossa tela anterior aqui a gente também definiu os atributos herdados de B1 e B2. A gente está vendo aqui para o AND, mas a gente havia feito para o OR. Isso quer dizer que todo B, quando a gente começa o processo de reconhecimento daquele B, a gente precisa primeiro definir os atributos herdados. É por causa disso que a gente coloca aqui, vocês podem ver aqui na tela, que esse ponto número 1 aqui, esse 1 romano,
está imediatamente antes de B1. A gente não pode definir os atributos herdados depois, né? Como vocês lembram bem lá das nossas aulas de esquema L atribuído, né? Então, para a gente falar agora sobre a outra forma de tradução por controle de fluxo dessas expressões lógicas, eu relembro aqui o nosso slide, só para dar uma contextualização aqui do slide que a gente viu antes nessa videoaula, é que a gente quer traduzir esse A menor que B, e a gente viu na videoaula anterior que a gente faz a tradução com comp e depois um CBRLT, que esse CBRLT seria o Conditional Branch Less Than, né, porque a gente está trabalhando com um sinal menor aqui. E quando a gente faz essa geração dessa instrução em específico, a gente precisa desses dois labels aqui, L1 e L2. Então lá na tradução, né, quando a gente for fazer o esquema de tradução propriamente dito, muito tranquilo, a gente gera o b.códigos, o problema é quais os labels colocar aqui. Então até agora o que a gente viu? A gente viu a solução através de um esquema L atribuído, onde esse bpy, esse b aqui, recebe como argumento, recebe como atributo herdado, dois atributos, o b.t e o b.f, que a gente utiliza aqui nesses dois campos, né? Então o que a gente vai ver agora é uma forma alternativa de fazer isso através de um esquema S atribuído, que de certa forma combina muito mais, né, como a gente viu lá nas nossas aulas de esquemas S e L atribuído, ele combina muito mais com uma análise ascendente, que é o que a gente tem aí no projeto de compilador, né? Então a ideia é que a gente utilize então remendos, né, o que a gente chama de buracos, né, que serão remendados mais tarde. Então, no S atribuído com remendos, a ideia é fazer o casamento da instrução de desvio com o rótulo-alvo, certo? Então, até agora a gente viu essa questão dos atributos herdados que impossibilita a geração em uma única passagem, né? Porque em um esquema L atribuído, se a gente tem uma análise ascendente, a gente precisa fazer mais de uma passagem, a gente não quer fazer mais de uma passagem. Então, os remendos, a ideia dos remendos é a seguinte, que isso aqui é a tradução, né, para backpatch em inglês, é a gente sintetizar código e sintetizar além do código listas de desvios com atributos sintetizados, certo? Ou seja, a gente vai gerar listas que vão ter buracos que a gente tem que remendar, certo? Então, esses rótulos destinos da operação CBRLT, por exemplo, eles vão ficar em aberto. Então a gente não vai se importar. A gente vai gerar esse CBR aqui, ó, e vai deixar em aberto aqui. Só que para a gente saber que a gente está deixando ele em aberto, a gente precisa de um atributo sintetizado extra, que nos diz, olha, se esse B aqui, né, quem chamou o reconhecimento desse B, a gente vai dizer, olha, tá aqui um buraco que o dia que tu descobrir o rótulo que esse B, para onde esse B tem que ir, se ele for verdadeiro, preenche esse rótulo aqui. Certo? Preenche esse campo dessa instrução aqui. E se essa expressão booleana ela for avaliada para falso, e tu agora sabe para onde que ela tem que ir, quando ela for avaliada para falso, preenche esse buraco aqui, remenda esse buraco aqui. Então, por isso que a gente vai usar essas listas, né, para que quando chegar no momento certo a gente possa remendar. Então, para isso a gente vai ter que usar uma série de outras funções auxiliares, né? Então a gente vai usar a função remendo, que efetivamente gera um buraco, certo? Então, na hora que a gente for gerar essa instrução CBRLT, a gente vai gerar dois remendos. O remendo esse primeiro, antes da vírgula, e o remendo depois da vírgula. E esses remendos que a gente gera, a gente vai colocar em listas que vão ser concatenadas em função do nosso esquema. E quando a gente descobrir que a gente sabe remendar os rótulos que estão naquela lista, a gente gera um rótulo e aí chama a função remenda. E a função remenda, o que ela vai fazer? Ela vai editar o código que foi gerado anteriormente, preenchendo aqueles buracos, remendando aqueles buracos. Então, aqui nesse contexto, a gente vai usar dois atributos sintetizados, que são muito semelhantes aos atributos herdados que a gente viu usados, só que agora eles são TL e FL, são só sintetizados, não são atributos herdados. Então, de certa forma, o nosso esquema de tradução vai ficar mais simples, porque todas as nossas ações semânticas ficarão no final das produções, certo? Então, eu vou passar por cada uma delas agora, direto nos slides. Eu já tem uma versão bem boa aqui nos slides para mostrar para vocês e a gente vai explicar ponto a ponto. Então, nós vamos começar aqui com a regra gramatical B, que leva para expressão, operação relacional e operador relacional e expressão 2. Então, a gente tem esses dois índices aqui simplesmente para diferenciar os dois não terminais E, eles são o mesmo E, ok?
Então, como é que vai funcionar a tradução dessa expressão relacional, né, com remendos? Então, da mesma forma como antes, o nosso código para essa expressão relacional vai ser uma instrução comp, que vai usar o temporário D1 e o temporário D2, que vai ter o nome do temporário que tem toda a expressão aritmética que ali está, e o resultado dessa comparação a gente vai colocar num valor temporário T. Esse valor temporário T ele é gerado aqui nesse próprio bloco de código aqui. Depois dessa instrução comp, nós vamos traduzir então para a instrução cbrlt, onde nós vamos utilizar esse valor temporário para decidir então se for verdade a gente vai para o x, se for falso a gente vai para o y. Mas nesse ponto aqui a gente não sabe para onde a gente tem que ir. Então é por causa disso que a gente vai gerar dois remendos, o remendo x e o remendo y usando essa função remendo. Então o código final para essa expressão vai ser o código D1, o código D2 e essas duas instruções aqui, sendo que a última instrução, justamente a cbrlt, ela está indo com dois buracos que devem ser remendados em um futuro próximo. Provavelmente por alguém chamar o reconhecimento desse B, desse não terminal B aqui. Então, para a gente informar para quem está reconhecendo esse B, se existem buracos a serem remendados, a gente vai criar então duas listas, como a gente viu ali antes, com dois atributos sintetizados. O atributo TL vai ser uma lista de rótulos que a gente tem que, de espaços, né, de espaços em branco, de campos de instrução, que a gente tem que preencher com o rótulo para quando a gente decidir for verdade. Para quando essa situação aqui, quando isso aqui for avaliado para verdade, ela tem que ir para esse alvo aqui. Então, como a gente não sabe qual que é esse alvo, a gente deixa em branco e coloca ele numa lista de alvos de verdade. E a mesma coisa a gente faz para o falso, né? Se essa expressão aqui relacional for avaliada para falso, ela vai fazer através do conditional branch aqui, ela vai ir para o y. Só que o y a gente não sabe para onde é que a gente está, então para onde a gente tem que ir. Então o y a gente coloca nessa lista e coloca ele no atributo sintetizado FL, que é uma lista de buracos que tem que ser colocados ali os rótulos para onde essa expressão tem que ir se ela for avaliada para falso. Então com isso a gente tem já o que a gente tinha na motivação aqui, que é justamente, em vez de deixar em branco aqui, a gente vai ter que sim deixar em branco, mas sintetizar elementos que nos permitam mais para frente remendar esses buracos, né, através da instrução remenda. Notem que a instrução remenda a gente não utilizou ela ainda, né? A gente utilizou unicamente então remendo por enquanto nesse contexto aqui para gerar esses dois buracos. Então quando a gente vai tratar então do end, certo, lógico, é nesse momento que a gente sabe que o código toda essa expressão vai ser o código do B1 concatenado com um rótulo que marca quando o B1 for verdadeiro, ele vai ir para esse X, certo? Porque se for B1 verdadeiro, eu preciso avaliar B2. Se B1 for avaliado para falso, bom, daí eu não sei muito para onde ir, então eu vou deixar em branco, certo? Então, para implementar essa ideia, a gente vai gerar um rótulo local, que esse rótulo aqui, percebam bem, eu estou chamando o hot aqui para gerar um rótulo local, que é o rótulo local que eu vou utilizar antes de B2, para marcar o código de B2, com esse label. Então, como a gente agora gerou um rótulo, a gente pode fazer o remendo de todas dos rótulos, dos espaços em branco que a gente deixou da expressão booleana B1, certo? Da expressão lógica B1. Então, esse B1.código ele veio com buracos, né? Notem que a gente está aqui no final, né? Então, ele veio já, ele foi sintetizado já, e ele veio potencialmente com buracos. Então, esses buracos estão listados nessa lista de verdadeiro. E como a gente acabou de gerar um rótulo aqui, a gente vai fazer, então, chamar a função remenda para fazer o remendo, né, desses buracos que foram gerados nesse pedaço de código de B1. Depois de fazer isso, por que a gente usa a lista TL? Porque a gente sabe que se esse aqui for verdadeiro, a gente tem que fazer ele ir para esse label aqui. Então, por isso que a gente remenda a lista TL. Já a lista FL, bom, a lista FL de B1 e B2, a gente não sabe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sintetizar a lista FL do pai, essa B, como sendo a concatenação
dos buracos falso que foram sintetizados no código de B1 e no código de B2. E a lista B.tl, que é a lista do pai, a gente simplesmente utiliza a lista do B2.tl. Por que a gente não utiliza a lista B1.tl? Porque ela já foi remendada, certo? Então, a implementação do curto-circuito ela se manifesta justamente aqui, no momento que a gente remenda B1.tl e coloca o label que foi utilizado para remendar os buracos que foram deixados na geração de código do B1 com esse rótulo X que é colocado aqui. Então, no caso do OR, vai ser muito semelhante, certo? A diferença aqui vai ser que, ao invés de a gente remendar o código, a lista TL, a gente vai remendar a lista de buracos que está em FL, com esse rótulo X. Por quê? Porque se B1 for avaliado para falso, a gente é obrigado a avaliar B2. Se ela for avaliada para verdadeiro, bom, daí a gente pode ir direto para a próxima instrução de B, certo? Para o que B vai dizer que é para onde a gente tem que ir. Como a gente não sabe ainda para onde a gente tem que ir, a gente sintetiza o B.tl. Então, com essas duas construções, né, a gente consegue, então, ter essa ideia de remendos aí em S atribuído. Então, para a gente fechar, então, a questão de remendos em S atribuído para a tradução de expressões lógicas com curto-circuito, a gente tem que analisar ainda as últimas 3 produções aqui. Então, quando a gente tiver o B que leva para not B1, onde esse B1 aqui, esse 1 está aqui unicamente para diferenciar os dois não terminais, a gente vai fazer com que o código do pai, esse B.código, seja simplesmente igual ao código do filho, certo? Não há muito segredo aqui. Mas aí resta a questão, como que a gente implementa o not, né? Então, de maneira muito semelhante àquilo que a gente viu lá no L atribuído, a gente vai simplesmente inverter as listas aqui no caso, né? A gente que tem listas e não atributos herdados. Né? Então, como é que vai funcionar a inversão? A gente vai pegar a lista que foi obtida de B1 com buracos a serem preenchidos no caso do falso, e a gente vai colocar elas para a lista verdadeira. E para as listas, para os buracos que vieram no caso do true de B1, a gente coloca para as listas dos falsos de B, efetivamente invertendo a lógica de B1 para o B, certo? No caso do B que leva para true, aqui a gente sabe que a expressão lógica ela é verdadeira, só que a gente não sabe para onde a gente tem que ir. Então, para isso, a gente vai gerar um remendo e o código que a gente vai gerar é simplesmente um jump i, onde a gente coloca aqui o buraco que a gente acabou de gerar. E, para a gente informar para quem está reconhecendo esse B que a gente está criando um buraco, a gente vai colocar esse buraco na lista de verdadeiro, já que essa expressão lógica ela é uma expressão lógica verdadeira. E no caso, como todo B, a gente precisa sintetizar também um FL, mesmo que a gente não tenha nada de remendo ou de buraco para colocar nessa lista, a gente inicializa uma lista vazia aqui, que eu representei por lista passando o null como argumento. E no caso do B que leva para falso, é exatamente a mesma coisa que o B que leva para true, só que a ideia é invertida. A gente inicializa a lista B.tl como vazia, e a lista B.fl a gente coloca o nosso X, o buraco que a gente gerou na instrução jump i, já que essa expressão lógica ela é falsa. Então, para terminar essa videoaula, nós faremos então uma ilustração do funcionamento usando remendos com esse exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que a gente utilizou anteriormente, certo? Então, eu vou passar de imediato aqui para o nosso quadro slide, onde nós temos já a árvore de derivação, né, para essa entrada A menor que B, OR C menor que D, AND E menor que F, considerando aí as regras de precedência. Então, nós vamos começar agora, então, com essa primeira subárvore aqui, onde nós vamos, então, utilizar, a gente pode ver aqui no slide, essas primeiras ações semânticas aqui, que é gerar 2 remendos, gerar um temp aqui para guardar a resposta do comp e gerar a instrução cbrlt com esses 2 buracos aqui. E nós vamos utilizar aí uma notação aqui para lembrar dos buracos, certo? Aqui na nossa árvore. E as 2 listas, nós vamos aplicar então esses 2 remendos nas 2 listas. Então, para fazer isso aqui no nosso quadro slide, nós temos então o bloco número 1, que é então, eu vou aumentar um pouco de tamanho aqui para a gente enxergar um pouco melhor, certo? Que é então a instrução comp, certo? Seguida do e1.temp, que a gente vai abstrair aqui para RA,
seguida de RB, que leva então para aquela variável t ali, que vamos supor aqui que vai ser o t0, ok? Seguido da instrução CBR LT, onde aqui justamente estarão a análise do T0 que a gente acabou de gerar, e aí nós teremos os dois buracos, né? Então, para ilustrar os dois buracos, nós vamos deixar eles em branco aqui, ó, certo? E esse buraco do verdadeiro, ele vai ser colocado nessa lista aqui. Então, a gente vai ter uma relação aqui entre um ponteiro, a gente poderia dizer, entre essa lista aqui e esse campo, certo? E da mesma forma, para o outro campo aqui, a gente vai ter de novo essa lista aqui, certo? Então a gente vai ter essas duas listas, terão elementos, né? No caso aqui cada uma delas vai ter um elemento que aponta para esses dois campos aqui, especificamente dessa instrução. Então, quando a gente for fazer isso de maneira repetida para todos os casos, né? Aqui a gente pode saltar e ir diretamente para essa nova subárvore, nós vamos ter aqui a mesma coisa. A gente vai ter o código número 2 e nós vamos ter aqui então também TL e FL, certo? O código número 2, ele vai ser então de maneira muito semelhante, então comp, só que aqui nós teremos então RCRD, que vai para o temporário T1, e o CBRLT, nesse caso aqui, vai avaliar o T1 e vai então ir para dois remendos, dois buracos, que serão salvos no true e no false. Então esse true aqui vai apontar para esse campo aqui, e o false aqui vai apontar para esse campo aqui. Isso vai se repetir nesse código aqui, e aí agora eu vou pedir a permissão de vocês para diminuir um pouco aqui a nossa tela. Então nós teremos então o código 3 com novamente o TL e o FL, certo? Então, percebam bem, eu estou guardando esses ponteiros, mas vocês imaginem que isso aqui são listas, né? São listas, como a gente viu lá nos slides precedentes. Então, no código 3, vai ser a mesma coisa, a gente vai ter o comp RERF, RF, que leva para o temporário 2, e depois o CBRLT do temporário L2, T2, a gente vai para esses dois buracos que estarão salvos aqui e aqui, certo? Então, com isso, a gente já tem essas três subárvores construídas, e aí agora o próximo passo nessa tradução é a gente justamente tratar a geração do código B-end-B, certo? E esse código B-end-B, que vai ser o código que a gente vai executar nesse ponto azul que eu estou colocando aqui, vai ser a geração do ponto código desse aqui, que vai ser o código número 4, e nós teremos a criação da lista TL e da FL, certo? TL e a lista FL. Então, como que vai ficar essa definição? Nós vamos colocar, então, aqui em cima o código número 4, não, aqui embaixo, que tem espaço ainda. O código número 4, o que ele vai ser, então? A gente pode ver aqui pelo nosso slide que, no caso do B-end-B, a gente vai gerar um rótulo, a gente vai remendar o B1.tl com esse rótulo. Então, esse rótulo a gente pode imaginar, eu vou escrever aqui, seria o rótulo, vamos supor que seja o rótulo L0, certo? Então, geramos o rótulo L0 e depois a gente vai remendar a lista B1.tl. Quem que é B1.tl? É a lista desse primeiro B que aparece aqui, né? Como a gente pode ver no B-end-B, é o B que está à esquerda. Então, a gente vai remendar a lista TL desse B, colocando o L0. Então, essa lista TL, ela aponta então para esse campo. Então, nesse campo aqui, a gente vai colocar então L0. A gente remendou esse buraco. E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a lista B.tl do pai, aqui no caso desse código mais azul fraquinho aqui, seja igual à lista do B2.tl, ou seja, esse elemento aqui vai ter, no caso aqui vai ter só um rótulo, né? Vai ser uma lista que vai ser exatamente idêntica à lista do B2.tl. Então esse campo aqui vai apontar também para o mesmo campo que está lá embaixo, certo? No código do 3.
E a lista b.fl vai ser uma concatenação da lista b1.fl, que é esse campo aqui, com esse outro campo que está aqui embaixo. Então, para eu representar isso, eu vou simplificar um pouco, vou botar essa linha azul aqui apontando para exatamente essa linha aqui, e essa linha azul apontando também para essa linha aqui, para a gente saber depois nos guiar aqui na resolução. E depois disso, depois de fazer essa concatenação, a gente vai gerar o código número 4, né? Então o código número 4 qual que vai ser? Eu vou riscar aqui porque isso aqui não é código. Então o código número 4 vai ser o b1.código, que é o código número 2, concatenado com esse rótulo L0 que a gente acabou de gerar, concatenado com o código b2.código, que é o código número 3 ali, certo? E aí terminou. Geramos, notem que tanto no código número 2 quanto no código número 3, nós ainda temos buracos, que são os buracos dos falsos aqui. Aí agora, indo para lá para a raiz, quando a gente vai trabalhar no end, certo? A gente vai ter, eu vou aumentar novamente aqui para a gente ver, ó, a gente vai ter a geração de um rótulo, certo? E depois remendar uma das listas. Então eu vou ter aqui o código, vai ser o código número 5. Deixa eu achar um local aqui para a gente fazer, vamos fazer aqui nesse cantinho. Então o código número 5 vai ser a primeira coisa gerar um rótulo. Vamos supor que esse rótulo gerado é o rótulo L1, ok? E aí depois a gente vai remendar a lista b1.fl. A lista b1.fl é essa lista aqui do FL, onde a gente vai colocar então o código L1, certo? Que a gente vai colocar aqui então L1, certo? Depois da gente ter remendado essa lista da b1.fl, a gente vai montar então a lista desse pai aqui, a ponto .tl e a ponto .fl. A lista tl vai ser a concatenação, essa lista aqui vai ser a concatenação da lista tl db1, que é essa aqui, e a lista tl db2. Exatamente, a lista tl db2, que é esta aqui, certo? E ambas, vocês podem ver aqui, elas têm campos ainda vazios, esse campo aqui e esse campo aqui. Tá? Eu posso diminuir aqui um pouco para a gente ver um pouco melhor, certo? Vocês podem ver que a lista TL, então, vai conter o TL db2 e o TL db1. E ambas têm campos vazios ainda, que não foram preenchidos. E a lista b.fl vai ser igual, como vocês podem ver aqui, vai ser igual à lista b2.fl, que é essa aqui. Então, esse campo aqui vai ser idêntico à lista b2.fl, que é esta aqui, certo? Eu sei que está ficando um pouco complicado aqui, mas é a forma que tem para a gente acompanhar a execução. Depois disso, a gente vai gerar o código 5, né? E o código 5, como a gente está desenhando aqui embaixo, vai ser então o código do B1, que é o código número 1, concatenado com o rótulo L1 que a gente acabou de gerar, concatenado com o código número 4, certo? Então, agora, para a gente ter a versão final, digamos assim, a gente vai ter então, eu vou passar aqui para o quadro para a gente ter um espaço aqui do lado para fazer a versão final. Vou só pegar e trocar a caneta aqui para um roxo. Então, vai ser o código 1, que vai ser comp RA RB, que leva para T0, seguido de um CBR LT de T0, que leva para, a gente não sabe ainda, eu estou copiando aqui de baixo, e L1, concatenado com o código, o label L1, e depois o código o código 4. E o código 4, o que ele é? O código 4 é o código 2, e o código 2 nós temos ele justamente aqui, então vai ser comp rc rd, que leva para T1, e depois o cbr lt dt1, que leva então para L0, com um campo que a gente não sabe ainda qual é. Seguido de L0, label L0, seguido do código 3. E o código 3 é esse que está aqui embaixo, então comp RE RF, que leva para T2,
seguido do CBR-LT, que analisa o T2 e vai para dois campos que a gente não preencheu ainda. Então, esses campos que estão em branco aqui, ó, a gente não sabe ainda, porque esse B, que a gente acabou de que está aqui na raiz, ele está no contexto de um outro comando, de um outro B, tá? Talvez ele esteja no contexto de um if, de um while, de um for. E são somente esse if, esse while, esse for, ou até um outro B, que vai poder remendar esses campos, né? Mas já está implementado aqui o curto-circuito, percebam bem, né? Que quando eu avalio o RA, RB, ó, se for falso, eu já vou para L1, ou seja, eu sou obrigado a avaliar o segundo termo. Se ele fosse verdadeiro, né, isso eu vou ir para um outro lugar que eu não sei ainda qual é. Então isso está registrado no B.tl. Percebam bem que o B.tl aponta, como a gente pode ver, exatamente para esse campo. Então esse B.tl está apontando para esse campo aqui. Então quem receber esse B.tl vai ser responsável pelo remendo, né? Então isso vai ser mais para cima na nossa árvore, aqui no caso de derivação, mas seria o equivalente numa árvore sintática abstrata, né? E esses outros campos é a mesma coisa. No caso do curto-circuito, né, ele está implementado por esses campos em branco. Então aqui no primeiro grupo de instruções, de duas instruções, e aí depois aqui no caso do RC e do RD, nós temos esse campo aqui vazio ainda, que é o falso, e na lista de falso, percebam bem, ó, está lá o campo falso, ó. E a gente não sabe, mas se for falso RC, RD, quer dizer que tudo é falso, e a gente vai curta-circuitar a avaliação do último termo aqui, dessa última expressão relacional. Então, como a gente não sabe para onde a gente tem que ir ainda, a gente deixa em branco. E no último exemplo, como a gente não sabe para onde ir, nem quando for verdadeiro e nem quando for falso, né, aí a gente deixa os dois em branco. E esses dois campos em branco, percebam bem, é só seguir as linhas aqui, ó, elas estão sendo apontadas a partir da nossa raiz, né? Então, quem tiver que fazer o reconhecimento desse B da raiz aqui, vai ter que remendar também essas instruções, né? Vai ter que fazer o backpatch aí. Bom, então com isso a gente conclui então esse exercício. Eu sei que talvez a solução aqui tenha ficado bastante extensa, mas se vocês ficaram com alguma dúvida, né, em algum ponto específico, não hesitem em entrar em contato aí por e-mail, certo? A gente pode fazer um vídeo de mais detalhamento, certo? A gente vai terminando essa videoaula por aqui. Eu deixo um grande abraço para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.